segundo ele informou, vamos orar por ele, pelo trabalho que ele está realizando ali nesta noite também. Convido os irmãos para abrirmos a palavra do Senhor e vamos ler, irmãos, o Velho Testamento, o livro do profeta Jonas, no capítulo 2. Mesmo assentados, nós vamos ler, irmãos, todo o capítulo, são 10 versículos, estaremos lendo alternadamente. Começarei com o primeiro versículo, Jonas, profeta, capítulo 2, versos de 1 a 10. Todos achamos? Então, começando, irmãos, capítulo 2, primeiro versículo. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançaste diante dos teus olhos, tornarei através dos teus ventos. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até o fundamento dos montes, desci até a terra, muitos fervores correram sobre mim para sair. Contudo, fizeste minha censura na minha vida, ó Senhor Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Até aqui, irmãos, vamos orar, mesmo assentados. Amado Pai, nós estamos reunidos aqui hoje à noite, em nome do Senhor Jesus, com um só propósito, de prestar um culto de louvor, de adoração, glorificação ao teu santo nome, Senhor. Chegamos confiantes, não em nós, mas no Senhor. Nada temos em nós, mas pela tua grande misericórdia, como louvamos um pouco o teu santo nome, pelo teu amor revelado naquela cruz, quando entregaste o teu único Filho por nós, que morreu, foi sepultado, mas ressuscitou, está vivo, voltou para o trono de glória, Senhor, assentado à tua direita, e sabemos e cremos que o Senhor intercede continuamente por nós. Temos lido a tua palavra, Senhor. Confessamos que dependemos e esperamos, ansiamos pela iluminação do teu Santo Espírito, para compreender que o Senhor quer falar com o nosso coração, Senhor, nesta noite. Dá-nos um ouvido atento, Senhor, e um coração aberto, para ver o que o Senhor tem a nos dizer. Controla-nos, os nossos pensamentos, para que não fiquemos divagando por nada que esteja fora desse momento de adoração aos teus pés, Senhor. Queremos que o teu nome seja glorificado e queremos realmente ouvir a tua palavra. E nesta noite, como o jovem Samuel lá no passado, dizemos: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. É o nosso pedido e a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu acho que essa história de Jonas, irmãos, na igreja pelo menos, é uma história mais conhecida, irmãos. Todos nós que tivemos o privilégio de, desde a infância, a estar na casa do Senhor, ouvimos tantas vezes a história de Jonas.
Não há nada, irmãos, aqui que seja surpresa para nós, irmãos, que já conhecemos essa história. Eu gostaria, então, de meditar um pouquinho em algumas partes, irmãos, e tirar algumas lições específicas para a nossa vida nesta noite. Vamos lembrar, irmãos, que foi devido a uma desobediência deliberada, irmãos, que Jonas se viu nessa situação. Recordamos, irmãos, de que um dia o Senhor falou com o seu profeta Jonas e disse-lhe que ele deveria sair e ir até a cidade, uma cidade ímpia, irmãos, conhecida pela sua crueldade na guerra, irmãos, a cidade que era inimiga da nação de Israel, de Judá, irmãos, que deveria ir até lá. O Senhor enviou para uma terra inimiga da nação de Israel para que levasse a palavra do Senhor àquele povo que precisava ouvir. Uma cidade distante, irmãos, de onde ele estava, tinha que viajar muitos quilômetros. Não sei se Jonas disse, sim, Senhor, mas o que a Bíblia revela, irmãos, é que ele se dispôs e foi até o porto de Jope e ali pagou a passagem, tomou um navio, irmãos, um barco, para ir para Tarsis, irmãos, diametralmente oposta, milhares de quilômetros distante do lugar que o Senhor queria que ele fosse, conforme o mandamento do Senhor. E uma desobediência clara, irmãos, e evidente de um servo do Senhor. E o Senhor, irmãos, agora toma as providências como ele sempre faz, quando nós, irmãos, decididamente decidimos desobedecer ao Senhor, mesmo sabendo qual é a vontade dele. Às vezes alguém fala conosco, esta é a vontade do Senhor, e às vezes há pessoas que dizem, eu sei, mas eu quero fazer o quê? A minha vontade. O Senhor diz, então, faça-se a tua vontade, e veja o resultado. E foi o que Jonas fez. Ele partiu para lá, irmãos, e o Senhor veio atrás dele, porque o Senhor tinha uma obra a fazer em Nínive. Enviou aquela tempestade, como conhecemos pela revelação da palavra, irmãos. E agora os marinheiros que ficaram sabendo, e sabiam porque Jonas falou, de que ele estava fugindo da presença do Senhor, como se fosse possível, né? Como se fosse possível fugir da presença do Senhor. Ele achou que indo tão longe para Tarsis, que estava longe da presença do Senhor. O pecado realmente fecha o nosso coração, ele não consegue nem raciocinar direito, irmãos. Mas ele contou para os marinheiros que estava fugindo, estava desobedecendo, e os marinheiros, irmãos, finalmente, por insistência dele, ele falou, eu sei que a situação do barco e dessa tempestade é por minha causa. Pelo menos já é um bom caminho, né? Já reconheceu que os problemas que estavam acontecendo com os outros, com ele e com os outros, quer dizer, a desobediência dele estava trazendo problema, irmãos, para outras pessoas. Vamos lembrar disso, irmãos. A nossa desobediência afeta não só a nossa vida, mas afeta de outras pessoas ao nosso redor. Muitas vezes conhecidos nossos e familiares sofrem por causa da nossa própria desobediência. E o resultado é que ele foi lançado no mar, como nós sabemos, mas Deus, na suma graça, irmãos, e Deus é sempre gracioso, né? Preparou aquele grande peixe que engoliu a Jonas, e agora, irmãos, ele está, irmãos, num momento de quebrantamento e de arrependimento e de oração, numa situação e num local, irmãos, totalmente singular. Não dá nem para imaginar, irmãos. Mas ele agora está dentro de um peixe, irmãos. E ali, irmãos, finalmente, naquela situação terrível, ele ora ao Senhor, como nós ouvimos aqui, e ele vai falando, irmãos, quebrantado, arrependido, irmãos, confessando o seu pecado, e dizendo que clamei, ele fala, clamei ao Senhor, e vai repetindo isso na passagem que nós lemos aqui, irmãos. Vejam bem novamente o verso 2. Vamos ler juntos o verso 2, irmãos. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste. Deus ouve a oração até dentro do peixe, irmãos. Não tem que vir aqui na igreja, né? Qualquer local onde há um quebrantamento é assim. Ele volta a repetir isso, irmãos.
no verso 7, finalzinho diz: e subiu a ti a minha oração, irmãos, subiu a ti a minha oração. E a preciosidade aqui, irmãos, é que nesse momento de angústia que ele ora, ele declara aqui que o Senhor ouviu a voz dele, declara aqui que o Senhor respondeu e que o Senhor, irmãos, tomou providência para salvá-lo, dando ordens para o peixe que o lançasse à praia, para que finalmente ele fosse fazer o que o Senhor diz. Por isso que o capítulo 3, primeiro versículo começa dizendo que 3, o verso 1, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Irmãos, primeiramente toda a glória ao Senhor. Por quê? Porque, irmãos, Deus é tão misericordioso que Ele pela segunda vez fala conosco. Talvez com alguns de nós Ele tenha que falar terceira vez, quarta vez, quinta vez. É que Deus, na sua misericórdia, irmãos, realmente Ele é paciente, benigno, irmãos, como o próprio Jonas, irmãos, mais tarde vai reconhecer isso. No capítulo 4 falaremos daqui a pouquinho sobre isso aí, irmãos. Não sei se está passando algo com você assim, meu irmão. Não sei como é que você chegou hoje à noite aqui. Talvez, quem sabe, você esteja como Jonas, passando por algum momento de angústia, como ele declara aqui: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Estou dizendo isso, irmãos, porque talvez não precisasse nem estender muito. O fato é que desde que nós entregamos a nossa vida a Cristo, irmãos, ao contrário do que muitas pessoas dizem, venha para Jesus e a sua vida vai melhorar. Na verdade, irmãos, o fato de estarmos andando com o Senhor Jesus, muitas vezes, irmãos, em nossa jornada, nós acabamos passando, por causa que estamos ligados a Cristo, por momentos de angústia e de tribulação. Se alguém, por acaso, pensou que vir ao Senhor Jesus, os seus problemas acabariam, muitas vezes vai perceber que, na verdade, eles estão apenas começando. E a razão é muito simples, irmãos. É o fato que nós vivemos num mundo onde a maioria das pessoas não conhece a Deus. Pode ter religião, mas nunca tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Além do mais, a palavra de Deus revela que, irmãos, o Deus deste século, que é o nosso inimigo Satanás, irmãos, ele cega o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça neles, no coração deles, irmãos, a luz da glória de Deus na face de Cristo, ou a glória do Evangelho, irmãos, revelado pela obra do Senhor Jesus. Ele não importa que você e eu tenhamos religião, desde que não cheguemos a conhecer pessoalmente, pela fé, ao Senhor Jesus como nosso Salvador. Mas quando nós fazemos, irmãos, quando nós conhecemos e quando o Senhor, pela sua graça, ilumina o nosso coração e nos traz, pela bondade dele, irmãos, ele praticamente nos leva, nos arrasta para o encontro pessoal com Cristo, queridos irmãos, e nos tornamos nova criatura pela fé no Senhor Jesus, irmãos. Aí, irmãos, o que acontece conosco é que nós estamos mais ou menos como... Pensem por algum momento num rio, irmãos, que tem uma corredeira muito grande. Enquanto todo mundo, de modo geral, está descendo a corredeira, o crente, irmãos, é aquele que está tentando subir, contrário a todos aqueles que estão descendo. Já é difícil remar corrente acima. E o pior é que no caminho vamos encontrando centenas que estão descendo alegremente, aproveitando o embalo da corrente e se afastando da vontade do Senhor. Se você não está passando por um momento difícil, nunca passou e não está passando, algum momento de angústia, talvez até esteja passando um momento, querido irmão, então não é para se alegrar, não é para ficar descansando em paz e dizendo, eu sou crente e não tenho lutas, não tenho dificuldade, nunca passei por angústia e sei que nunca vou passar por angústia. Alguns prometem isso, mas não é isso que o nosso Salvador disse. Ele disse, neste mundo
É a palavra do Senhor contra a palavra de alguns profetas modernos que dizem que os nossos problemas acabam. Neste mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vós também, literalmente quer dizer isso, e vós também vencereis. Vou repetir, irmãos, está você passando por algum momento difícil? Quando olhamos aqui para a palavra, irmãos, descobrimos na palavra de Deus, irmãos, algumas fontes dos quais nós passamos por lutas e aflições neste mundo. Uma delas é essa que está aqui na palavra, irmãos. É resultado de desobediência deliberada da nossa vida. Muitas pessoas, irmãos, têm que passar por dificuldades para aprender isto. Eu estava falando sobre essa mesma mensagem hoje de manhã, irmãos, lá na Vila Nilo também, onde eu preguei hoje pela manhã. Aí o irmão, depois do culto, irmãos, me procurou e disse: pastor, sabe o que o pastor reverendo Hernanes disse uma vez? Irmão, eu conheço o amado reverendo Hernanes, né? Que é o nome dele. Famoso pregador, irmãos, nos nossos dias, na igreja presbiteriana. Ele disse: o Senhor Jesus é o único professor que primeiro dá as provas e depois é que dá o ensino. Primeiro ele dá as provas, ele manda você fazer provas e depois é que ele vai ensinar. E a gente vai aprendendo, irmãos, espero que aprendamos, que nós aprendemos muita coisa depois que passamos pelas provações. Foi-me bom ter sido afligido, diz o salmista. Para quê? Sabe não? Tem que ler o Salmo 119, irmãos, poucos versículos, hoje à noite ainda. Para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom ter sido afligido, passado pelas provas, para que aprendesse os teus decretos. Enquanto eu não fui afligido, diz o salmista, andava errado e distante do Senhor, mas agora estou andando junto com o Senhor. Então, algumas vezes, irmãos, vem por causa de desobediência deliberada da nossa vida. O Senhor revela a sua palavra, temos a revelação, temos a direção do Senhor para a nossa vida, irmãos, mas muitas vezes levantamos e dizemos: quero fazer o quê? Quero fazer a minha vontade. E o que é triste, irmãos, eu vou repetir, é de às vezes ouvir pessoas dizendo: eu sei qual é a vontade do Senhor, mas eu quero fazer mesmo assim, a minha vontade. Mesmo que alguém chegue, usado por Deus, e diz: mas você está andando fora da vontade do Senhor. Mas a pessoa às vezes diz: eu sei que estou fora, mas é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer. E faz. Então, irmãos, Deus tem muitas vezes que descer a sua mão, na sua misericórdia, irmãos, para que no meio da angústia, irmãos, da tribulação e das aflições que Ele envia, não porque não nos ama, mas porque nos ama, para que finalmente, pela graça de Deus, irmãos, finalmente meu coração se quebrante, o nosso coração se quebrante, haja um momento de arrependimento, de confissão de pecado, de uma volta para o Senhor, que está pronto para nos receber. Foi o que aconteceu com Jonas, irmãos, teve que aprender isso. Olha o que ele falou, irmãos, depois que Nínive ouviu a palavra e se converteu, e ele ainda ficou irado com Deus, por causa de que a cidade se converteu. No capítulo 4 ele diz o seguinte, veja o verso 2 de Jonas, 4 verso 2. É uma oração que ele está fazendo, irmãos, agora não dentro do ventre do peixe, é agora depois de ele ter levado a palavra do Senhor para a cidade de Nínive. E como resultado da pregação dele aqui naquela cidade, uma cidade toda se arrependeu, até o rei se humilhou, irmãos, em arrependimento, e Deus não trouxe juízo que viria sobre a cidade. Qual foi a oração de Jonas? Agora fora da cidade, fora do ventre. Era um homem de oração, né? Mas as orações dele, irmãos, interessante, viu? Verso 2: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, verso bonito, né? Ah, Senhor,
Não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis. Por que eu estava fugindo para Tarsis? Pois sabia o quê? Ele, Jonas, sabia que és Deus o quê? Clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que te arrepende do mal. Por isso que eu fugi. Ele esqueceu que esse Deus, que tudo isso que ele falou, foi o mesmo Deus que o tirou de onde? Do vento do peixe. Senhor, só pode exercer a tua clemência e misericórdia sobre mim, mas não sobre a cidade. Teve que aprender, irmãos, e relembrar isso. E muitas vezes, irmãos, como falamos, e a experiência demonstra, irmãos, é no momento difícil que nós aprendemos lições que permanecem conosco, espero, para nos ensinar. Mais uma coisa, irmãos. As aflições, irmãos, que eu e você enfrentamos, já enfrentamos, ou estamos, ou ainda vamos enfrentar, irmãos, pode parecer um paradoxo, irmãos, mas é também proveniente por causa da minha e da nossa obediência ao Senhor. Eu até posso entender que a desobediência de Jonas trouxe toda essa aflição, mas às vezes é difícil nós entendermos e recebemos, irmãos, o fato de que pelo fato de eu querer, sabendo querer fazer a vontade do Senhor e procurar fazer essa vontade, na graça e no poder do Espírito, irmãos, traz também, irmãos, momentos difíceis de aflição na minha vida, ou não? Nunca experimentou? Pode saber, se você não experimentou e você for fiel ao Senhor, você vai passar por isso. Quando o Senhor Jesus disse essa palavra, no mundo passais aflições, irmãos, Ele falou com os discípulos que o estavam seguindo. E a quem o Senhor disse, eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos o quê? Sabe não, tem que ler o Evangelho de João, além do Salmo 119, leia o Evangelho de João hoje à noite ainda, irmãos. Do mundo eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Porque vocês não são do mundo, vocês não seguem, não têm o mesmo pensamento, nem os mesmos alvos no coração, como o mundo tem. O mundo está voltado para as coisas desta vida, e a Bíblia diz que eu tenho que buscar, e o crente busca as coisas que são do alto, ele tem afeição pelas coisas do alto, ele anseia pelas coisas que são do alto, e por causa desse tipo de vida, irmãos, nós temos aflições nessa vida. Lembra quando Samuel foi, irmãos, enviado à casa para ungir o rei que viria substituir ao rei Saul, e foi ungido o jovem Davi? Irmãos, lembra que Samuel derramou o óleo, o azeite sobre ele, e diz a Bíblia que o Espírito de Deus então veio e se apossou de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um mavioso, irmãos, salmista, que escreveu tantos salmos bonitos, inclusive esse salmo que acabamos de ler, Salmo 142. Quando é que ele escreveu o Salmo 142? Este salmo, irmãos, que é tão bonito, o coral canta, né? Com a tua voz, com a minha voz, né? Com a minha voz, clamo aos... Não estou lembrando, né, irmãos? Esse salmo lindo. Sabe quando é que ele escreveu este salmo, irmãos? Davi, irmãos, escreveu este salmo quando estava fugindo, irmãos, da perseguição do rei Saul, que queria matá-lo. Ele já tinha fugido para os filisteus, depois saiu dos filisteus, entrou na caverna de Adulão, e mais tarde ele entrou numa outra caverna chamada de En-Gedi, irmãos, e possivelmente foi ali que ele escreveu este salmo tão bonito que nós lemos aqui hoje à noite. Eu vou até reler um trechinho dele, irmãos. Vale a pena reler, irmãos. Salmo 142, rapidinho, olha aí comigo, por favor. E é um salmo que surgiu, irmãos, no momento de aflição. Interessante como aprendemos lições no momento de aflição, irmãos. Irmãos, há experiências que a nossa vida passa, que não teríamos, irmãos, essa experiência se não tivéssemos passado por momentos assim. Ele diz aqui no Salmo 142, ao Senhor
ergo a minha voz e o que? Clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Você já orou assim? Não sei se você já orou. Eu já orei, viu, irmãos? Porque se nós estamos andando com o Senhor, eu creio que você está, irmãos, há momentos que você nem tem como falar. Você sente num abatimento tão grande, irmãos. E especialmente se você está fazendo a vontade do Senhor e ainda passando por momentos como este. Ele fala aqui no verso 4, olhe à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim, o quê? Ninguém que por mim se interesse. Estava, irmãos, numa situação realmente, irmãos, triste. Mas aí, irmãos, foi num momento desse de aflição e de súplica, irmãos, que saíram, irmãos, não só este salmo, irmãos, existe pelo menos 8 salmos, irmãos, que Davi escreveu quando estava fugindo de Saul. Vou dizer, irmãos, Salmo 34, 52, 54, 56, 57, 59, 63 e o 142. Todos esses 8 salmos, irmãos, foram brotaram aqui, irmãos, inspirados pelo Espírito Santo, irmãos, não quando ele estava passando férias, não quando estava a vida em paz, não quando ele estava desfrutando de todas as bênçãos naquilo, sem dificuldades, irmãos, mas quando estava em um momento difícil, correndo para salvar a sua vida, sendo traído por pessoas amigas, inclusive, que denunciavam onde ele estava, irmãos. E graças a este fato, irmãos, que trouxe a bênção dirigida pelo Senhor desses salmos, a minha vida é abençoada e edificaria a sua também. Porque eu posso ler este salmo, irmãos, e vejo reproduzindo aqui muitas das situações que eu e você passamos. Os salmos, irmãos, não são alguém que resolveu escrever bonito, mas é resultado de uma experiência pessoal e viva com o Senhor. Quando eu leio, estou vendo de alguém que conhece a Deus, que passou por um momento difícil, que talvez que eu e você tenhamos passando, e que teve a experiência desse Deus clemente, misericordioso, que ouviu a oração, veio em socorro do seu servo, daquele que pertence ao Senhor, e o salvou. Mais do que isso, irmãos, trouxe lições marcantes, que gravaram na vida de Davi, irmãos, e inspirado pelo Espírito Santo, deixou, irmãos, escrito nas páginas da palavra de Deus, irmãos, aquilo que até hoje, irmãos, séculos passados, irmãos, que Davi escreveu isso mais ou menos 1000 anos antes de Cristo nascer, irmãos, salmos que têm pelo menos 3000 anos de existência, que até hoje, irmãos, pela obra do Espírito Santo, são bênção para a minha vida e espero que para a sua vida também. Como a palavra de Deus é viva, ela é viva e eficaz, e ela é como uma espada aguda que penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e propósitos, irmão, do nosso coração. Resultado de um momento de tribulação. É por isso, irmãos, que quando lemos a palavra, na carta de Paulo, irmãos, no capítulo 5, diz que nós devemos nos gloriar no quê? Sabe não? Irmão, devemos nos gloriar igualmente nas próprias tribulações. Eu tenho que me gloriar em Deus, em Cristo, na salvação, mas a Bíblia diz que também o salvo deve aprender a se gloriar nas próprias tribulações, porque ela produz, a tribulação, irmãos, ela produz experiência, a experiência produz esperança, e a esperança não engana nenhum de nós, irmãos. Deus sabe o que faz, irmãos. Deus sabe o que faz. E sabe que muitas vezes não aprendemos, irmãos, a não ser que passemos por momentos como este. E às vezes, irmãos, Deus faz isso. Ele acaba levando a gente para entrar numa caverna, viu, irmãos? E ficar ali. E como Davi olhar ao redor e dizer, não há ninguém que se preocupe comigo.
Não tem com quem falar. E há pessoas que quem eu quero falar nem vai entender o que eu estou passando. Mas eu quero lhe trazer mais um caso aqui, pelo menos, irmãos. Às vezes, irmãos, essas angústias e tribulações, irmãos, vêm quando muitas vezes, irmãos, num momento de fraqueza nossa, né? Às vezes motivada por receio, por medo, ou até, irmãos, às vezes por um momento de depressão. Interessante, né? Crente fica deprimido também? Ou não? Demora para responder, não precisa confessar, viu? Não precisa confessar. Mas o crente passa. Já vi gente dizer que crente não sofre depressão. Puxa, como é que não? Nós estamos ainda neste mundo, irmãos. Veja quantos servos de Deus, irmãos, pediram a morte para si. Jonas é um. Ele ficou tão revoltado com o que aconteceu que ele pediu a morte para ele. Como é que pode ser uma coisa dessa? Era um profeta do Senhor. E tem um outro aqui, irmãos, chamado Elias. Ouviram falar de Elias? Elias, irmãos, teve uma vitória marcante, que os irmãos vão lembrar, quando desafiou os profetas de Baal, como lemos, irmãos, lá na palavra de Deus em 1 Reis, não é isso? Aqueles profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, quando falou para aquela rainha Jezabel, né, que tinha esses profetas, para que os profetas de Baal, irmãos, dos ídolos, se reunissem lá naquele Monte Carmelo, e ele chegou lá como profeta do Senhor para fazer um teste com eles. Façam um altar aí, eu farei um altar ao Senhor aqui, vocês clamem primeiro, depois eu clamo depois, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E os profetas de Baal fizeram isso, se retalharam, fizeram de tudo e nada, um silêncio que nada acontecia. Finalmente, irmãos, o profeta Elias clamou ao Senhor para que o Senhor respondesse, para que todos soubessem que ele era um profeta de Deus, que estava ali para testemunhar do nome de Deus, e o Senhor enviou fogo do céu sobre o sacrifício e o altar, e até lambeu a água que estava ao redor, irmãos. Resultado que Elias depois levou todos os profetas de Baal, irmãos, e todos eles foram mortos, porque esse era o mandamento do Senhor contra aqueles ímpios, irmãos. Mas aquela mulherzinha chamada rainha Jezabel, irmãos, ela soube disso e mandou um recado para o profeta Elias: faça-me os deuses o que bem lhes aprouver, se amanhã não farei com você a mesma coisa que você fez com eles. O que aconteceu? Não, a Bíblia fala que Elias, poderosamente usado por Deus tantas vezes, teve medo da ameaça de Jezabel. Arrumou seus trens e pôs o pé na estrada, fugiu. Como é possível, irmãos, que um profeta tão usado por Deus, irmãos, agora, que viu mais de uma vez a resposta de Deus de maneira tão impressionante, agora foge para o deserto, irmãos, e continua caminhando e chega até o Monte Horebe, o monte do Senhor, lá no Sinai. E o que ele faz ali, irmãos? Irmãos, chegando no Monte Horebe, ele entrou numa caverna. Interessante, né? Os servos de Deus costumam fugir para as cavernas, né? Entrou lá na caverna, irmãos, e Deus foi falar com ele ali. Elias, o que você faz aqui? Ele pediu, Elias, no desespero dele, falou: Senhor, já fiz tudo o que tinha que fazer, só sobrou eu, não tem mais ninguém, essa nação não tem jeito, não melhora. Senhor, é melhor que o Senhor fazer o quê? É o Senhor tirar a minha vida. Eu quero é morrer, chega, ponto final. Cuidado com os pedidos que nós fazemos. Mas Deus veio ao encontro dele, porque é um Deus clemente, é um Deus o quê?
paciente, misericordioso, tardio em irar-se. E o Senhor disse: Daniel, Elias, seu ministério não acabou, pode voltar, porque você ainda vai ungir um rei, e ainda vai ter que ungir aquele que vai assumir o seu lugar. E ele voltou, irmãos, e continuou o seu ministério, e os irmãos sabem do que aconteceu. Quando finalmente Eliseu foi escolhido, ele estava andando, o que aconteceu? Irmãos, ele foi arrebatado ao céu sem passar pela morte. E ele tinha pedido o quê? Tinha pedido a morte para si, irmãos. Então, muitas vezes, irmãos, na nossa vida nós passamos por momentos tão angustiantes, de tribulação, irmãos, de angústia, irmãos, que às vezes achamos que estamos sozinhos. Quando o Senhor teve que dizer para Elias, eu conservei 7.000 joelhos que ainda não se dobraram a Baal. Não é só você não está sozinho, tem mais 7.000. E ele voltou, irmãos, finalmente para continuar o seu ministério, até que o Senhor o levou para a presença dele. Então, queridos irmãos, às vezes no desespero nós oramos, e às vezes clamamos ao Senhor, e às vezes fazemos pedidos, que na nossa angústia, irmãos, na nossa depressão, irmãos, o Senhor, graciosamente, irmãos, não atende. Nós pedimos, ele diz não, e diz não porque eu tenho coisa melhor para você. O seu ministério, a sua vida, o seu testemunho e tudo que eu tenho programado ainda não chegou ao fim. E eu ainda quero usar a sua vida. Quero que você ainda sirva para a glória do meu nome neste mundo. Esse momento vai mudar e você vai ver isto. E Deus, irmãos, agiu ali, irmãos. E o Senhor nos lembra do fato que nós passamos por aflições. Se eu estou andando no caminho do Senhor, fazendo a vontade dEle, irmãos, as aflições vão vir, e eu vou aprender, irmãos, e aquilo que Deus vai me mostrar ali, vai me ensinar ali, irmãos, o Senhor muitas vezes vai usar a minha vida, e a sua vida, irmãos, para ajudar outro irmão, ou outra irmã, que está passando por um momento delicado como o seu. Você poderá dizer como você passou, e o que Deus fez, como Ele ouviu o seu clamor, como Ele respondeu, como não te deixou sozinho, em momento algum. Eu já disse para os irmãos que eu passei momentos assim. Às vezes eu repito muito essas coisas, irmãos, mas há coisas que marcam a nossa vida e não dá para esquecer. Houve momentos, irmãos, em que eu disse: Senhor, eu não quero mais ser pastor. Chega. Não vou dizer que eu cheguei a orar: Senhor, não quero ver mais conselho, né? Não quero mais ser pastor, não quero mais cuidar de igreja, irmão. Se o Senhor quiser usar a minha vida, vou ser professor em algum instituto bíblico, mas não quero mais saber. Estava num momento de tão profundo abatimento, irmãos, que não tinha mais vontade de continuar. Mas Deus, na sua graça, Ele o quê? Ele disse não. Esse pedido, eu digo não, como disse para Elias. E na verdade usou um outro servo de Deus para me visitar e chegar lá na minha casa, orar comigo, e antes de ir embora, irmão, sem saber de nada do que eu tinha orado, ele disse: Mário, o seu ministério não terminou. E louvado seja o Senhor, irmãos. Quanta coisa que eu aprendi ali, irmãos, quanta coisa que aprendemos. Como de repente algumas passagens bíblicas, irmãos, é como se saltasse da Bíblia. E Deus está dizendo: preste atenção nisso. Olhe a minha promessa aqui. Eu já contei para o irmão, ele usou aquela passagem de Josafá, irmãos, que no momento crítico orou. O Senhor disse: Senhor, nós não temos mais forças diante desta invasão que vem vindo aí. Senhor, nós não sabemos mais o que fazer. Todavia, Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. E o Senhor respondeu e disse para ele: fique quieto e veja o livramento que eu vou dar.
Vocês não vão ter que lutar, apenas olhem o livramento que eu vou dar. E o Senhor, naquela noite, irmãos, libertou a nação de Israel. Irmão, quando eu li isso aqui, naquele dia, ajoelhado, eu falei: Senhor, é a passagem que eu precisava. Eu não tenho mais força, Senhor. Além do mais, Senhor, cheguei num ponto que eu não sei mais o que fazer. Mas, Senhor, como Josafá, os meus olhos estão colocados em Ti. E o Senhor agiu, irmãos. E na sua graça, respondeu. Ao Senhor, ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa. A sua presença, eu exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito sem ânimo, não? Conheces a minha vereda, o meu caminho. No caminho que ando, me oculto a armadilha. Olha à minha direita, Senhor, e vê. Não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Você está passando por algo assim? A Ti clamo, Senhor, e digo que Tu és o meu refúgio, meu quinhão na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque eu me vejo que muito fraco. Tem momentos assim, irmãos. Há momentos que nós estamos sem forças realmente, fraco. Problemas de fora, irmãos, ataques de dentro, perseguidores e assim por diante. Mas o Senhor é o Deus clemente. Neste mundo, irmãos, tereis o quê? Aflições. Não sei como é que você chegou hoje à noite aqui. Talvez você chegou aqui com algum problema difícil. Talvez, enquanto você ouvia essa breve meditação, talvez você esteja pensando: é exatamente o que eu estou passando, o que eu estou sentindo. Então, querido, eu quero desafiar você a lembrar-se de que, se você é do Senhor, terá aflições. E que o crente tem que aprender a se regozijar e até glorificar-se até nas próprias tribulações, porque ela produz, irmãos, experiência que nos leva a ter a esperança, e a esperança que Deus coloca em nosso coração não confunde, porque é dela, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado por Deus. Essa bendita esperança que o Senhor plantou em nosso coração. Por isso a Bíblia insiste, eu vou terminar com isso, irmãos. O Senhor diz: busque as coisas que são do alto e não as que são da terra. Coloque as suas afeições nas coisas que são do alto. Concentre os seus olhos lá. É para lá que estamos vindo. Não foi o Senhor Jesus que disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar. Ele diz na sua palavra que a nossa vida está oculta, escondida com Cristo em Deus. A nossa vida, a sua vida, se você pertence ao Senhor, ela está escondida, segura em Cristo e em Deus. E o Senhor Jesus já penetrou os céus, onde Ele entrou ali como precursor. O que significa a palavra precursor? Me ajude aí. O que é um precursor? Precursor é aquele que vai à frente, preparando o caminho para aqueles que vão segui-lo. Pois a Bíblia diz que o nosso Salvador, irmão, penetrou já, está sentado à direita do Pai, e diz a Bíblia que Ele entrou ali como nosso precursor. E a minha vida e a sua está escondida com Ele lá. E Ele disse: das minhas mãos ninguém arrebatará. Isso o mundo não tem. Isso, irmãos, o mundo não conhece. Isso o nosso inimigo não gosta, irmãos. E por isso que os problemas vêm. Por isso que a luta aparece. Por isso que as aflições vêm. Porque nós andamos, irmãos, como andou, irmãos, e devemos andar como Abraão andou na terra prometida. Ele andou ali como peregrino e forasteiro.
Por que ele andou com peregrino e forasteiro na terra que Deus disse, essa terra dou para você e a tua descendência, para sempre? Mas ele andou ali com peregrino e forasteiro, por quê? Porque, irmãos, ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Os olhos dele, irmãos, estavam lá, na glória, irmãos. O Senhor disse, toda essa Palestina aqui que você está vendo é sua, porque a terra é minha, estou dando para você e os seus descendentes. Mas ele disse, tá bom, eu não estou olhando para isso, estou aguardando o quê? A cidade que tem fundamento. O crente vive aqui, irmãos, trabalha aqui, ganha o seu pão de cada dia aqui, desfruta de muitas coisas aqui, mas os seus olhos, espero, estão lá. O mundo não gosta disso. As pessoas que nos conhecem, irmãos, não gostam disso. Às vezes tem inveja de nós, irmãos, criticam a nossa vida, irmãos. Vem os problemas, vem as dificuldades, vem a separação, vem a inimizade, irmãos. Mas aquele que prometeu disse, estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, o hino que nós cantamos no início, o 33, os dois versos finais, verso 3 e verso 4, abra a sua Bíblia e vamos louvar ao Senhor, voltando para o hino 33, agora só as duas últimas estrofes, irmãos. A terceira estrofe diz, hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Você pode falar isso? Meia dúzia de pessoas aí disse amém, né? Dos outros não têm experiência disso? Nós cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio, irmãos, Ele sempre estendeu. Louvado seja o Senhor, irmãos. Duas últimas estrofes de pé, irmãos, terminamos com oração depois. Fiquemos em pé, irmãos.